Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando sobre Neemias. Hoje entra no assunto. Todos os assuntos são sérios. Hoje é porque tem brincado com esse assunto, irmãos. A festa dos tabernáculos. E hoje nós vamos entrar no texto que fala sobre a festa dos tabernáculos. Aqui está o texto bíblico. E as igrejas hoje estão brincando, irmãos. Nós não somos judeus. Essa festa é para o povo judeu. Tem igreja batista fazendo festa dos tabernáculos. Irmãos, nós devemos fazer o que cabe a nós, os gentios. Nós não somos judeus, nós somos salvos, remidos pelo sangue de Cristo, mas não somos judeus de sangue. Somos judeus pela fé, filhos de Abraão, como diz lá em Gálatas. Então devemos tomar os cuidados devidos. Aqui está o texto bíblico sobre a festa dos tabernáculos. Dá só uma olhada. A partir do verso de número 13, capítulo 8, do 13 ao 18. Diz assim, ó: E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais, de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escritos na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Então eles descobriram isso, irmãos, lá em Levíticos capítulo 23, do 33 ao 43, e lá em Deuteronômio capítulo 16, do verso 17 em diante. Então eles descobriram isso, eles estavam lendo a Bíblia, eles começaram a estudar, eles estavam ensinando, eles descobriram essa festa dos tabernáculos. Ele diz: Moisés, nós devemos fabricar? Neemias, nós devemos também praticar? E Neemias: sim, vocês são judeus e devem. Não nós, a igreja na atualidade, mas os judeus, sim. Então veja só, eles estavam estudando a Bíblia, eles foram descobrindo. Verso 15: Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de jambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer as cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitavam nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Olha que interessante. Desde a época de Josué, eles perderam uma prática que deveriam continuar fazendo. Por que perderam essa prática? Porque abandonaram as Sagradas Escrituras. Agora que eles voltaram à Bíblia, agora que Neemias voltou a ler, depois Neemias voltou a ensinar, depois o povo estava chorando, depois o povo entendeu, depois o povo estava enviando porções porque entenderam a Bíblia. E agora eles estavam aprendendo, irmãos, as tradições do passado da nação de Israel. Dentro do quê? Da palavra de Deus. Você quer viver na presença de Deus? Você tem que ler Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que se debruçar sobre a palavra. E se não fizer isso, tenha certeza, você vai cair. Não há como ninguém sobreviver sem um alimento espiritual. E eles só encontraram isso porque foram ler a Bíblia. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai encontrar muita coisa. Imagina na época que eles encontraram isso aqui. Não tinha o Novo Testamento. Não tinha ainda alguns profetas escritos. Imagina quanto nós temos hoje. Eles não tinham do começo ao fim. Nós temos da criação, nós temos o Apocalipse. Nós temos o início, e o meio e o fim. Nós temos tudo. E somos preguiçosos para estudar a Bíblia. No versículo de número 18, finalizando, ele diz assim, ó: E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Eles no 7º dia: preguei sobre Israel e mostrei o candelabro de 7 velas, 7 lâmpadas, e o de 9. Expliquei por que o de 9 e por que o de 7, qual é o original. Irmãos, 7 de outubro,
é um dos feriados mais sagrados. Eles vão ascendendo, foi 7 de outubro, cai em datas diferentes, mas foi em 7 de outubro que o Hamas invadiu Israel e levou cativo. Esta semana, não sei quando você vai assistir a mensagem, mas eu estou agora no mês de fevereiro, na última dezena de fevereiro, foi devolvida a Israel uma mãe com seus 2 bebês, mas foram devolvidos somente os corpos. E o Hamas fez festa devolvendo aquelas crianças, fez toda aquela pirotecnia lá, filmando com drone, com câmeras especiais, tudo com dinheiro do mundo que envia para lá para eles fazerem terrorismo. Tudo dinheiro da ONU, da UNRWA também ali utilizando esse dinheiro. Devolveram, uma criança foi sequestrada com 4 meses. Pessoas que matam bebê, isso não é ser humano não, são animais, para que alguém venha defender essa raça. Sabe o que Israel fez, irmãos, com crianças palestinas? Fez e faz até hoje. Agora recente, Israel, quando tinha que atacar os hospitais porque era uma base terrorista, eles usam os hospitais, eles usam as escolas para divulgar pelo mundo que Israel atacou. Sabe o que Israel fazia? Tirava as crianças, gastava dinheiro, fazia uma UTI móvel para socorrer as crianças. Israel levava as crianças para os hospitais lá, tirava da Palestina, da faixa de Gaza, levava para dentro de Israel. Os terroristas não, eles matam até bebê. E aí tentaram fazer uma narrativa que foi um ataque de Israel que matou o bebê. Foi comprovado que foi tiro a queima-roupa. Atiraram na cabeça daqueles bebês e da mãe. Isso não é ser humano não, isso é animal. E Deus dará o fim a cada um deles, como já tem dado a muitos. O mal deles vai chegar. Cuidado, pratique o que é bíblico. Fique do lado de Israel que você vai estar do lado certo. Mas não tente praticar, fazer as coisas que Israel fazia, que nós não somos judeus, tá bom? Festa dos Tabernáculos não é para a igreja de Jesus Cristo. Festa dos Tabernáculos é só para o judeu. Judeu que segue o que a Bíblia diz. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua, Deus, nos ajudando, nos abençoando. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.